e nós também vamos falar desse assunto. Nós convidamos o Sávio, ele é diretor, coordenador da Agrodefesa, coordenador regional da Agrodefesa, né, Sávio? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a toda a sua audiência. Bom, nós convidamos o Sávio para nós falarmos das sementes, aquelas sementes misteriosas que começaram a chegar também em Jataí. E aí tem esse assunto que nós vamos tratar também. Vamos falar primeiro da semente, que foi o tema inicialmente proposto para o Sávio, e a gente vai falar também, porque a Agrodefesa é que faz em Goiás a fiscalização em relação a esses produtos. Sávio, teve registro da chegada de sementes, assim, vamos dizer assim, misteriosas em Jataí? Tivemos um caso de chegada de sementes em Jataí, um caso em Itajá e um caso em Mineiros até agora. Esses foram comunicados, né? As pessoas que receberam, duas receberam junto com uma encomenda que a pessoa tinha feito do exterior, e o de Mineiros foi uma encomenda, chegou do nada. Então a pessoa não tinha adquirido nada, nenhum produto do comércio internacional, e o saquinho com uma embalagem chegou na casa dela. Agora, essa de Mineiros que ainda veio aí surpreendente, né? Veio algo diferente ainda. Isso, essa de Mineiros foi o primeiro caso que a gente detectou, que veio um líquido. Então veio um vidrinho tipo um conta-gotas. Vamos falar assim, sabe aquele vidrinho de dipirona? Pela fotografia, né? Isso. Porque ainda não chegou na Agrodefesa ainda, está vindo. Está vindo, estamos fazendo a remessa. Já foi entregue? Isso, de Mineiros para Jataí, para encaminharmos para Goiânia. Todas as amostras que a Agrodefesa, que quem recebeu, né, nós orientamos que encaminhe para a Agrodefesa do município, nós encaminhamos para Goiânia, e esse encaminhamento para Goiânia é feito pela Gerência de Sanidade Vegetal para o Ministério da Agricultura. Então, o Lanagro, o laboratório do Ministério da Agricultura, vai fazer a detecção de que produto, que é aquele, que semente, que planta, e se ela é portadora ou não de alguma praga ou doença que não existe no Brasil, que essa é a grande preocupação da defesa agropecuária, é não deixar que doenças e pragas que não existem no Brasil adentrem o nosso território. Senhores, isso é algo muito sério, e o Sávio também estava me falando que ainda não tem claramente se é exatamente da China, né? Que a gente não pode tomar toda a Ásia como China, né, Sávio? Isso, já ocorreram no Brasil indícios de que o produto vem da China ou de alguns países vizinhos da Ásia, mas até agora não soube se falar se é verdade, se toda aquela remessa que é caracterizada nos produtos é aquela mesmo, se a origem provém. Então, as agências de inteligência brasileira, Polícia Federal, então estão fazendo as investigações para determinar. E também nós não sabemos ainda qual que é a finalidade de quem está mandando essas sementes. Se elas são uma estratégia de comércio. Que tem alguns que até já explicaram que existe essa estratégia comercial, isso, né? Uma estratégia de comércio para aumentar o número de vendas e talvez o rating, né, do vendedor, ou se tem algum outro propósito que ainda é desconhecido. Mesmo que seja estratégia comercial, é importante que a gente deixe claro que essa transação de seres vivos, ela tem um rigor extremamente alto, não é, Sávio? Sim, existem tanto o Ministério da Agricultura, que faz a defesa agropecuária a nível federal, quanto as agências estaduais, no caso em Goiás é a Agrodefesa. Nós tememos bastante esse comércio irregular, porque existem uma série de normas fitossanitárias que são regidas pelo comércio internacional. Então, toda remessa de plantas que chega no Brasil tem que ter o aval do Ministério da Agricultura. Quando ela chega no destino final, numa pessoa, na casa de alguém, e não passa por nenhuma triagem, nenhum controle, não existe nenhum certificado fitossanitário, não existe garantia de origem. E então, esse é o grande problema, pois algumas dessas sementes, o Ministério da Agricultura já detectou duas espécies de bactéria, uma espécie de bactéria, duas de fungos, e uma dessas sementes era uma planta daninha. Então, é extremamente perigoso para a agricultura nacional, tanto do estado de Goiás quanto nacional. A introdução de pragas que no nosso trabalho na defesa agropecuária tenta evitar. Então, a gente recomenda quem receber sementes, não abra os pacotes, não manuseie,
porque nós não sabemos se essa semente foi tratada com algum produto, algum agrotóxico para dar mais vida longa para ela. Não plante, se porventura alguém plantou, pensou que era alguma espécie ornamental, se alguém plantou, né, nos comunique, façamos a inspeção. É isso também, não se sinta criminoso caso você tenha plantado, porque é importante que a gente, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou destruir. Isso, não destrua não também, destrua. né? Nos Chame a agrodefesa. Quando nós estamos falando de agrodefesa, é como o Sávio falou, a gente está falando de Goiás. Acho que no Paraná é a ADAPAR. Isso. Cada estado tem a sua agência de defesa agropecuária, Isso. né? Em cada estado existem as superintendências federais do Ministério da Agricultura. Então, em Goiás, as detecções laboratoriais são rápidas porque existe um Lanagro, né, que é o laboratório do Ministério da Agricultura em Goiânia, que faz toda essa análise. Então, até agora não são várias sementes de várias espécies, não temos uma definição específica sobre quais são, mas tudo leva a crer que são espécies ornamentais. Então, se alguém plantou, manuseou essa semente, plantou, não destrua, chame a agrodefesa, né? Essa pessoa não será passível de ser autuada por nada, não cometeu Sem chance, nenhuma viu, infração. Gente? Você não é criminoso, você não estava errado. A agrodefesa, nosso trabalho é primeiro a orientação e o controle, né, exatamente de pragas que possam adentrar no estado de Goiás. Então, é muito perigoso, tanto para a saúde das pessoas, porque nós não sabemos o que vem nessa semente, se ela foi tratada com algum produto químico ou algum agrotóxico, quanto para a saúde das plantações, dos cultivos. Nas notícias que já circularam, a gente viu uma de que uma mulher teria informado que o gato dela morreu depois que comeu uma planta dessas. Aí a gente não tem essa informação se ela é oficial, se isso aí chegou eu não sei nem em que estado teria ocorrido isso, se isso chegou mesmo aos órgãos oficiais, né? A gente teve essa notícia, mas também não tivemos confirmação. O grande problema da semente, quando é uma semente, por exemplo, que naquele país ela é feita à venda, ela pode ser tratada com algum agrotóxico para dar... Que lá é normal. Por exemplo, é igual como supor, semente de soja. A semente de soja, quando ela é vendida, ela é tratada exatamente para dar mais vida longa nela, então, para protegê-la de pragas. É o nosso TSI. Isso, exatamente, o tratamento de sementes. Então, essas sementes que vêm de fora podem passar por tratamento de sementes e esse produto pode ser nocivo para mamíferos ou então para o meio ambiente de alguma outra forma, que nós não sabemos que espécie de semente é e que produto foi usado ali. Para a gente falar também sobre ainda essas sementes, ainda não tem como falar se isso está sendo feito de má fé ou se isso está sendo feito só com uma estratégia comercial, né? Não tem ainda nenhum dado disso. Isso provavelmente os órgãos de inteligência brasileiros, a ABIN, está fazendo o trabalho dela, investigando, mas até agora não existe uma definição, porque não foi somente o Brasil que está sendo vítima desse tipo de comércio. Existem relatos nos Estados Unidos, Canadá, então tem vários países do mundo. Austrália, já registrou, Japão, né? Se eu não me engano. Então, existem vários países que estão recebendo esses produtos não solicitados, ou então acompanhando mercadorias. Vamos falar, pelo menos em relação a Goiás, que às vezes a gente tem aqueles municípios menores. Tem escritório da agrodefesa em todos os municípios? Não tendo escritório da agrodefesa, qual seria a orientação? Procurar prefeitura que tenha um suporte, procurar a Imater, procurar quem, sabe? A agrodefesa é um dos órgãos estaduais que tem mais capilaridade no interior. Então, só existem 5 municípios no estado de Goiás que não têm um escritório da agrodefesa. Então, na unidade regional Taraguaia da agrodefesa, que é composta por 16 municípios, todos eles têm uma unidade da agrodefesa. Se porventura algum estiver fechado por algum problema de saúde de algum servidor ou lockdown em algum município, pode acontecer, ainda temos alguns, só nos informar, vou passar o telefone da agrodefesa, de Jataí, todo mundo pode ligar nesse telefone, é o 3631-8488. 64, o prefixo aqui. Isso, 3631-8488. Pode nos relatar, se a pessoa não tiver como levar na agrodefesa, a gente busca, a gente tem todo o interesse de buscar esse produto, fazer para que seja enviado para o Ministério da Agricultura para que possa ser identificado.
Agora também vale a gente lembrar, aquelas pessoas que fizeram compras de semente pela internet, que entra ali, porque tem sites que está vendendo semente, não tem nada a ver com esta situação, né? Eu entro ali, porque agora eu vou ter que fazer a propaganda aqui. Por exemplo, tem o Jardim Exótico, que é um site brasileiro que Isso. vende semente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, esses não. O que é problemático mesmo, mais perigoso, é o comércio internacional. Então, por exemplo, quem compra da China, existem vários sites, né, famosos, a maioria das O pessoas já comprou. AliExpress e outros. Lá também vende sementes, tem produtores de flores, plantas ornamentais que vendem em comércio internacional. É extremamente perigoso e é proibido, inclusive, que seja feita a compra. Então, se alguém quer uma semente de alguma planta ornamental que não tem no Brasil, vou trazer da China, vai correr no mesmo problema da semente não solicitada, porque não vai passar por isso, não vai ter autorização fitossanitária de importação desse produto, não vai ter um certificado de fitossanitário emitido por um RT responsável na China, por exemplo, se for da China, e vai vir clandestino para o Brasil. Então, além da semente que vem sem ser solicitada, tem o problema de quem compra ela por interesse mesmo de outro país. Então, não compre sem comunicar ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, a pessoa muitas vezes tenta fugir da burocracia, mas essa burocracia é exatamente para proteger a agricultura e a saúde das pessoas e animais, porque o que sustenta, principalmente nessa pandemia, o que sustentou a balança comercial tanto do Estado quanto do país é o agronegócio. Então, nós agora vamos falar um pouquinho sobre o uso do paraquat. Sabe, ontem saiu a autorização ali, porque desde 22 de setembro o paraquat não podia ser comercializado e nem usado. Agora liberou para aquele estoque de quem já tinha comprado. Isso. A Anvisa fez a reunião ontem, só que ela só mostrou a súmula da reunião, o que foi determinado hoje. Então, praticamente hoje, a partir de hoje, a Agrodefesa em Goiânia também seguindo as normas que foram deliberadas, vai fazer a comunicação para as unidades locais de quais serão os procedimentos. Mas, em suma, se existiu alguma apreensão de produto em alguma propriedade rural, nós vamos fazer a liberação do produto para que o produtor, né, agora em situação regular, possa usar normalmente o produto que ele tem já faturado, já está na propriedade, já está no estoque dele, seguindo o novo calendário que ficou até o ano que vem. Né, Esse calendário é importante que cada um também olhe o cultivo e a região, porque ele varia bastante. Exatamente. Existem várias culturas, né, e um prazo final para consumir esse produto para a cultura, para ir para cada região. Só lembrando a senhora que, por exemplo, de maçã, vence agora, nesse mês de outubro. Então, para o cultivo da maçã, tem só algumas regiões que estão autorizadas, que aqui é as regiões sul e sudeste, e até 31 de outubro. E o prazo mais estendido ficou com o trigo para as regiões sul, sudeste e centro-oeste, que vai até 31 de agosto. Mas o pessoal estava reclamando, e ontem, depois que saiu essa informação ainda, o pessoal reclamou muito, que disse que teve muita gente que foi autuada já, muito recente, muito próximo. Como é que foi? Isso aí chegou a ter uma notificação ou foi direto para a autuação? Na nossa unidade regional aqui, findo o prazo que era da última deliberação, da última instrução normativa da Anvisa, venceu dia 22 de setembro agora, por orientação da gerente de fiscalização, nós fizemos as vistorias nas lojas, porque no comércio ainda continua as normas anteriores, né? Foi proibida a produção, a distribuição e a comercialização. Então, o que foi apreendido em estoque de loja vai ser recolhido pelas empresas produtoras das formulações comerciais. Você vai lá e faz uma vistoria, verifica, olha, aqui tem 10 galões, aí agora esse aqui não vai mais poder, faz uma lacração daquele estoque, seria mais ou menos isso? Exatamente. Algumas propriedades rurais também foram fiscalizadas enquanto a norma anterior estava vigente, né, legalmente foram apreendidos. Tendo que ela mudou agora, nós vamos lá e liberamos. Nessa região nossa aqui não teve notícia de autuação, não. Mas mesmo que o produtor tivesse autuado desde que a norma anterior estivesse vigente, na nova agora essa autuação já seria
cancelada. Isso Bom, não então, tem, nenhum produtor será prejudicado. Então, se vai ser resolvido, tudo bem, mas nós recebemos reclamação aqui de alguns, agora eu não sei, que tinha sido autuado. Bom, aí, E eles ainda estavam reclamando porque, tipo assim, tinha que resolver a destinação. E eles não podiam, o que vai fazer o que com isso agora? Não, certo. Eu não sei que região que foi ou que município. Deixa eu ver se alguém tem essa informação aí para me mandar aqui, o pessoal na produção, se consegue me mandar atualizado aqui. Porque se eu for procurar nos grupos agora, eu não vou conseguir achar, né? Então, se alguém na produção tiver essa informação e puder me mandar, só para eu passar para o Sávio. Isso. Sávio, uma outra pergunta que o pessoal quer saber. Às vezes eu tinha, porque agora está liberado, o que eu tenho lá na minha propriedade, dentro daquele calendário, da cultura, tudo certinho, eu posso usar. Pode usar. Mas se eu tinha só comprado e a cooperativa ainda não tinha entregado para mim, mas já estava faturado. Essa foi uma das perguntas que o pessoal mandou hoje de manhã para mim. Eu vou poder pegar e fazer esse transporte? Essa é uma questão que está sendo deliberada hoje pela Gerência de Fiscalização Vegetal. Então, porque a norma da Anvisa, ela não embarca, aborda todos os casos que podem acontecer. Então, tem aquelas coisas mais miúdas. A nível de Estado, a Agrodefesa vai delimitar um procedimento que mais abrangente que caiba a todos. Mas, então, isso aí ainda não está bem definido. Isso, em teoria, né, na lógica, todo mundo que já tem um produto faturado vai poder sair do distribuidor, do lojista revendedor, para a propriedade. Mas isso ainda vai ser especificado de hoje para amanhã. Bom, nós estamos aqui com o nosso tempo esgotado. Acabaram de me informar aqui, foi na região de Mineiros. Que teve a autuação. Então, se o motivo foi a questão do paraquat, a gente vai levantar com o pessoal da Agrodefesa, se foi especificamente por paraquat, essa autuação vai ser cancelada. Tende a ser cancelada. Agora, se na fiscalização do paraquat, o fiscal que esteve lá viu um outro problema... O outro problema está isento do paraquat. Exatamente. São coisas distintas. Exatamente. Então, tudo vai depender do motivo que foi levado. Se durante a fiscalização o fiscal viu mais alguma coisa, pode ser isso. Mas isso aí, sendo pelo paraquat, que ninguém vai sofrer sanção. Bom, nós encerramos por aqui. Amanhã, ao meio-dia, tem mais notícias e informações para vocês. Sávio, obrigada pela presença. A gente volta a falar, porque eu acho que essa história da China ainda vai dar pano para manga. A gente está à disposição, né? Conte sempre com a Agrodefesa.